Boa noite a todos. Com grande alegria que estou aqui hoje, agradecer o convite do Robson e do Luiz. E hoje eu trouxe para que nós possamos refletir a respeito do silêncio. Por isso, o tema escolhido: Jesus e o silêncio. Jesus, como todos nós sabemos, é o nosso mestre, modelo e guia. Nos ensinou e ensina, tanto com seu amor, com suas atitudes, com suas palavras, mas também com seu silêncio. Jesus, em sua trajetória, antes de começar, ele retirou-se 40 dias no deserto para conectar-se diretamente com Deus. Fez o seu silêncio. Foi chamado o silêncio no deserto. Durante esse tempo, Jesus ficou em silêncio, introspecção, em preparação espiritual. Logo ele, espírito tão evoluído quanto é, que nos ensina com tanto amor. O silêncio, ele também precede as grandes missões. Ele nos ensina. Por isso, deste recolhimento, deste período. Mas temos também outro momento de Jesus que nos ensina através do silêncio. Este talvez seja um pouco mais difícil para nós. Eu vou dizer só um pouco, porque nós costumamos nos silenciar em várias situações da vida, né? Mas Jesus silenciou-se diante da mulher adúltera. Acho que todos já ouviram essa passagem de quando ela chegou e ele abaixou-se e escrevendo no chão, enquanto várias vozes falavam, vários esbravejavam, e ele, em silêncio, abaixado, permaneceu se escrevendo no chão. E enquanto todos estes esbravejavam, ele mantinha-se calmo. E toda essa calmaria fez com que fossem se calando, pouco a pouco, até nenhum mais estivesse falando. Assim, o que silenciou não foi somente as vozes, mas foram também aquelas consciências, onde cada um, ao invés de cobrar, começou a perguntar: por que Jesus não fala nada? Por que Jesus está calado? Esta era a voz falando na consciência. Nós, muitas das vezes, em meio a turbulências, esquecemos de nos silenciar, porque silenciar é poder conectar-se diretamente com Deus, é ouvir a voz de Deus falar conosco. E Deus é tão perfeito que Ele dana com cada um de nós sem ninguém ouvir. Se neste momento você pensa algo que te aflige, nem quem está sentado ao seu lado pode saber. Mas Deus sabe. Ele te ouve. No seu silêncio. E Jesus, naquele momento, não dizendo nada, ele silenciou a todos
e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim somos nós. Quem não tiver aflições, não está mais aqui. Porque todos nós vivemos esses momentos. Outro momento de silêncio de Jesus, doloroso, que eu acredito que mexe com todos nós, que foi o silêncio diante de Pilatos. Será que nós conseguiríamos ficar calados? Porque quantas vezes nós somos caluniados e esbravejamos, querendo impor a nossa razão, impor que nós estamos certos, que não merecemos, mesmo o outro apontando o dedo para nós e nos crucificando. E olha que é uma metáfora. E Jesus literalmente foi crucificado. E ele silenciou. Ele preferiu seguir com o exemplo. Assim, desde o seu início. Ele deu continuidade ao seu exemplo de amor e principalmente naquele momento de perdão, através do seu silêncio. Jesus também se silenciava quando ele se retirava para orar. Porque para a gente pensar, Jesus teve muito trabalho, né? Para não dizer que ainda tem, porque nós nem damos trabalho para ele. Quando Jesus buscava o monte para poder orar, nos ensinando que a verdadeira prece, ela é uma conversa silenciosa. Ela não precisa de palavras bonitas, precisa de palavras sinceras, faladas com o coração e diretamente com Jesus. O nosso diálogo com Jesus é algo que, quando a gente realmente silencia a mente e ouve o Mestre falar, nos comove. Acredito aqui que muitos, em momento de prece, em momentos de conversar com Jesus, sentiu uma tristeza e até chorou. E isto foi por causa que realmente estava de coração aberto, estava com amor. É o silêncio de palavras sinceras. É o momento que Jesus afaga as nossas dores. É o momento que Ele nos acolhe, coloca no colo sem julgamento, sem apontar dedos, sem saber o que fizemos, mas esperando o que vamos fazer. Se vamos fazer diferente daquilo que ficou. O silêncio da comunhão, que é o silêncio da prece, a nossa conexão direta com Deus, nos atrai bons espíritos, que também nos acompanham e nos orientam. Aquela voz da consciência que nos dá direções, respostas e que nos dá a sensação de paz, de alívio e de que Jesus está sempre ao nosso lado. Diante da doutrina espírita, que é essa doutrina acolhedora, que nos fortalece e nos direciona para a nossa evolução, tem o silêncio.
E o que o Espiritismo tem a trazer para nós desse silêncio? No Livro dos Espíritos, a questão 919, nós vamos ter a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Vem um sábio e responde: conhece-te a ti mesmo. Tema de uma palestra que nosso amigo Tiago, irmão querido, fez para nós lá em Paranaiguara. Conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Será que é por isso que nós temos tantas perguntas? Queremos tantas respostas? E como que nós vamos conhecer a nós mesmos? Através do silêncio. É um convite para a reforma íntima. É com o silêncio que nós vamos saber. Porque não é o que o outro acha de mim ou acha de você que irá te definir ou irá definir a mim, mas aquilo que o meu coração sente e sabe. Aquilo que nós cativamos com o Mestre Jesus. E vem a questão 919A, dizendo: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Santo Agostinho nos dá uma resposta longa, mas minuciosa, que nos traz verdadeiramente a resposta que precisamos, assim como todas as questões do Livro dos Espíritos. Então, fica para vocês estudarem em casa a questão 919A e lerem a resposta e estudarem, para que nós possamos juntos conseguirmos a nossa tão almejada evolução. Só abreviando, Santo Agostinho nos sugere o autoconhecimento, que é para poder examinarmos a nossa própria consciência. Por quê? Porque o nosso espelho será o silêncio. Ele que refletirá o conhecer-te a ti mesmo. Nós enxergamos bem o que está frente aos nossos olhos em ângulo geral. Então, por isso, o espelho, sendo o nosso silêncio, nós vamos nos conhecer. Nem sempre temos a resposta que gostaríamos, porque nos coloca a estudar a nós mesmos. Às vezes a gente nem acredita na resposta que temos, mas aí Jesus vem com seu silêncio, nos abraça, nos acolhe mais uma vez e nos diz: não desista, estou contigo e continue. Temos também, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vários momentos de silêncio. Mas nós podemos ver no capítulo 9, os bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, que nos lembra da paciência. Eu acredito que aqui todos são pacientes, né? Todos são calmos. Por isso que eu estou aqui hoje sentindo essa paz, essa tranquilidade. É o silenciar sem ofensa. Nós, como eu disse antes, muitas das vezes, quando somos ofendidos, que a gente nem se ofende facilmente, né? Nós todos já estamos evoluídos, eu vou me incluir, porque eu não vou ficar por fora, porque eu sei que vocês já são evoluídos. Então a gente nem se ofende.
e a gente silencia. A gente nem gosta de discutir. A gente gosta só de ter os nossos direitos, né? Mas já perceberam o quanto o silêncio cala o outro que está com raiva e coloca a refletir? Uma briga, ela só é quando ela existe dois. Se for só um, é um monólogo, conversando com si mesmo. Aquilo só vai dizer ao outro, não vai dizer a mim. Então, o que nós temos que aprender? A silenciar. Porque o silêncio nos protege. Porque quando nos calamos, deixamos de dizer o mal. Deixamos de dizer a palavra errada, no momento errado. Alguém já ouviu o ditado de eu perdi o momento de ficar calado? Quantas vezes nós perdemos esse momento de ficar calado? Assim também como outras vezes nos vem, perdi o momento de falar. O momento de eu ter falado era aquele. Mas não tenha isso na consciência, porque se conseguiu calar-se, foi o mais sábio para aquele momento. No capítulo 10 também, temos bem-aventurados os misericordiosos. Ele nos fala da indulgência. Acredito que a indulgência é algo que aqui também todos já estão, se não tiraram 10, já estão tirando pelo menos 9. Todos são indulgentes, né? Porque a indulgência, ela não é nada mais, nada menos que a disposição de perdoar. Perdoar as culpas, os erros. Jesus nos ensinou tão facilmente que é fácil perdoar. Será que a gente tem tanta dificuldade assim? E nos ensina também a termos tolerância. Tolerância com as atitudes, da qual cada um de nós, às vezes, queremos que o outro seja diferente. A gente só quer, né? Que o outro seja diferente. Mas ainda não conhecemos a nós mesmos. Como que eu vou exigir do outro aquilo que nem eu consigo? Quantos conflitos são evitados, que podem ser evitados se aprendermos a silenciar antes de reagir? Reagir. Agir novamente. Nos leva a agir 2 vezes. Silenciar não é omissão. É escolher o momento certo de falar. Está no calor da emoção? Silencia. Peça para que Jesus, naquele momento, ampare aquele irmão, aquela irmã, que encontra-se em desalinho. Se nós conseguirmos nos silenciar, não é que somos melhores do que ele, é porque apenas estamos em maior conexão com o Mestre. No livro dos Médiuns, também temos vários ensinamentos do silêncio. Ele nos ensina que a nossa sintonia espiritual depende do nosso padrão vibratório. Porque é tão comum a gente chegar na casa espírita e sentir aquela paz, aquele ambiente acolhedor. É o silêncio. Onde que neste momento somente eu estou fazendo barulho aqui. Externo. Porque na consciência de cada um fala alguma coisa. Lembra de algum fato? Ou pergunta que hora que eu vou parar? Porque o Robson me deu liberdade de 2 horas, mas o senhor José Lamana disse que eu só tenho meia hora porque tem assembleia hoje.
E nós devemos nos silenciar e entrar em prece. A qualquer momento do dia, isso irá nos desacelerar. Uma coisa que não é tão comum hoje em dia é nós contemplarmos, termos tempo de olhar a natureza, um pôr do sol, analisar o que Jesus nos fala naquele momento, olhar para uma árvore seca e tirar o ensinamento. É poder tirar das parábolas do Mestre Jesus os ensinamentos, pois Jesus tirava ensinamento de todo ao seu redor. Por isso que tem tantas parábolas. Nós temos vários tipos de silêncio. O silêncio da revolta, que é fuga, que é ressentimento. Aquele momento que a gente se cala, mas algo fica dentro de nós remoendo. Aí vem uma dor no estômago, vem uma enfermidade no corpo físico, respondendo ao nosso silêncio errado. O silêncio da covardia é o medo de posicionar-se. Se perguntar para você hoje, se você é espírita, você tem coragem de dizer que sim? Porque quantos de nós, às vezes, omitimos porque achamos que vai criar conflito, que vai criar uma divergência? Mas nós somos todos irmãos. Se o outro responder de forma ríspida, que calemos então. Mas então que não tenhamos vergonha de dizer que sim. Que não possamos ser covardes ao responder. O silêncio de Jesus, este sim é o equilíbrio. O silêncio de Jesus é a confiança em Deus, em confiança em um todo. Por que as aflições é tão barulhenta na nossa mente? É exatamente por isso. É a falta de confiança. É a falta de acreditarmos que Jesus está conosco, de que Deus não nos abandona. Quantas vezes Deus fala conosco e a nossa mente barulhenta não escuta? Mas Deus, Ele é até um pouco sarcástico conosco. Depois Ele vira e diz: eu não te disse? Você só não me escutou. Porque a nossa consciência responde perfeitamente ao que perguntamos. Diante desses silêncios, Jesus, Ele simplesmente nos falou quando era necessário, mas Ele calou quando foi sábio. Ele nos ensinou que quem domina a própria palavra começa a dominar a si mesmo. Então, no silêncio, nós encontramos clareza, equilíbrio e direção espiritual. É no silêncio que descobrimos que Deus nunca tem parado de falar conosco. Nós é que temos feito barulho demais. Jesus nos ensinou muito mais. Ensinou que quem aprende a calar quando poderia ferir, começa a falar a linguagem de amor, que é o que Jesus é por todo, amor. Então que o silêncio não seja um vazio dentro de nós, mas que ele seja um calor a nos aquecer com as palavras silenciosas do Mestre Jesus. Já partindo para o final, eu gostaria de fazer uma breve reflexão
fazer um convite para que cada um que se sentir à vontade, fechar os olhos, respirando suavemente, coloque a mão no seu coração, sinta o seu pulsar. Imagine Jesus caminhando silenciosamente ao seu lado. Ele não veio para te julgar. Ele veio para escutar a sua alma. Agora, nesse silêncio, pergunte para si mesmo: o que dentro de mim precisa de mais paz? Quem eu preciso perdoar? Que palavra eu poderia ter evitado? Talvez Deus não tenha resposta com palavras, mas no silêncio da consciência, Ele sempre responde. Que a sua consciência possa dar a resposta que você busca e que neste momento, cada um em exercício, sinta o abraço acolhedor e amoroso do Mestre Jesus. Que nós possamos então sair daqui hoje falando um pouco menos, julgando um pouco menos e ouvindo mais a voz da nossa consciência. Foi isso que Jesus nos ensinou com seu silêncio. Que o silêncio de Jesus nos ensine a falar apenas aquilo que constrói, consola e ama. A doutrina espírita, ela nos lembra algo essencial. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Talvez o silêncio seja justamente um dos caminhos para começarmos essa transformação. Retornemos a este ambiente de olhos despertos e com a luz do Mestre Jesus envolvendo a cada um de forma amorosa, e que o silêncio seja as nossas respostas e que o barulho da nossa mente possa ser trocado por ensinamentos do Mestre e ensinamentos dessa doutrina tão maravilhosa que nos fortalece e ensina no caminho evolutivo. Gratidão a todos, estejam todos com Deus e obrigado.